Começamos? Ok. Vamos lá. Vamos começar comentando o conto, né? Essa semana passada, o Lisboa desafiou o pessoal do grupo aqui do canal, enfim, lá no grupo do Telegram, a escrever contos de amor, né? Embora tenham sido escritos uns 6 ou 7, né? A gente vai comentar aqui 3, decidimos comentar 3 deles somente. Um sendo meu, o outro sendo do Iel, né? E o outro é do Lisboa. Vamos começar pelo conto do Lisboa aqui. Vamos lá. O conto do Lisboa, eu fiz uma leitura só de todos, uma leitura só. O conto do Lisboa, ele é sobre um casal, e aí você tem o homem, né, do casal, que ele sabe muito bem o que está acontecendo, ele participa ali, mas ele não sabe como consolar a sua mulher. Ele fica triste, mas fica triste por ela. E ele sabe que não consegue entender a profundidade da dor dela, embora ele também fique triste, né? O que aconteceu exatamente com eles é que a moça, ela tem diabetes. Ela descobriu tarde na vida, né, que tinha diabetes, e foi perdendo filho após filho, né? A cada exame que ela ia fazer, né, o exame ali, enfim, mostrava que já nos 3 meses tinha perdido o filho. E aconteceu meio que umas 4 ou 5 vezes, algo assim, né? Aconteceu um bom número de vezes, né, que foram deixando ela deprimida. Ela foi engordando, né, foi ganhando peso, ficando deprimida, enfim. E o conto, ele é como que um conto psicológico, né? O que eu achei interessante desse conto psicológico aqui é que, como vou dizer, ele não apela muito para metáforas. Não apela muito para metáforas, né? O que é muito fácil de fazer e terrível de fazer em obras de amor, porque nas mais das vezes, as metáforas, elas são imagens de substância. Como assim? Se eu faço uma metáfora, uma comparação metafórica, né? E eu tenho alguma coisa além disso, que é aquilo que a metáfora toma lugar, ok, até vai. Se você põe somente uma metáfora e nada para tomar lugar, num poema isso até funciona, ou algo assim, num poema lírico, né, principalmente. Mas numa narrativa fica complicado. Porque parece que você está contando uma história, parece que você está pegando, como pode dizer? É como se você estivesse, no lugar de contar uma história, você estivesse mostrando uma pintura, entendeu? Você mostra uma pintura assim, sem ter a narrativa por trás, para a pessoa poder fazer a conexão, né? E aí fica realmente complicado, né? Quando é narrativa experimental, eu até entendo, mas aí é fazendo isso o tempo todo, direto, assim, sem parar, né? Eu me deparei com alguns textos aqui, e o que eu vi foi que tinha um monte de metáforas e eu tava esperando para ver se tinha alguma coisa, tipo, alguma coisa que fosse o objeto daquelas metáforas, né? E não tinha. Né? Então, quando você vai botar uma imagem suplementarmente a coisa em si, no caso a narrativa, show de bola. Quando você põe a imagem e tira a narrativa, e põe a imagem no lugar da narrativa, fica fantasmagórico, né? Fica como vapor, né? Não dá para entender. Você lê ali e você fica tipo, tá bom, né? Ok, né? O sofrimento era não sei o que, era o riacho que escorre, cai, bate nas rochas da água, não sei, de Valhalla, algo assim, entendeu? O que você entende disso? Você olha e fica, não sei, né? E se você tirar a narrativa disso, né, fica complicado. Mas voltando aqui, né, para o conto do Lisboa, a narrativa aqui, ela não apela para isso. Eu não sei se vocês perceberam, né, mas eu percebi isso bastante, que ele sempre vai tentando fazer retroações na memória, né? Então, ele vai avançando um pouco no personagem, tipo, o personagem tem contato com alguma coisa ali, né, um pouquinho, assim, do que é sensitivo, né? Ele vai tentando ver, tipo, as coisas, por exemplo, o jeans da moça, que é um pouquinho curtinho, mas que não tá atraente, por que que não tá? Aí você tem uma pergunta e ele vai respondendo com retroação, ele vai sempre fazendo esse movimento de anamnese, né? Sempre, tipo, trazer a memória de volta, né? Trazer aquilo que se sabe, né, à tona,
né? Então é como se ele estivesse botando perguntas na nossa cabeça e em seguida respondendo elas com algo que os personagens já sabem e a gente não, né? Só que aí, em determinado momento aqui, ele... Deixa eu mudar aqui, peraí. Ele... ele entra... Assim, show de bola. Beleza. Pronto, agora ficou melhor. Em determinado momento, ele passa não da visão do homem, da relação, né? Mas o narrador onisciente, ele passa... É como se estivesse pairando sobre esse homem, né? E o homem do casal, e depois ele passa a se pairar sobre a mulher do casal. E vai assim até o fim, né? E o que é interessante... Eu vou deixar vocês comentarem. Quero saber o que vocês acham da personagem feminina desse conto. Se você quiser começar, Riel. Bom, eu confesso que eu não li, então eu não posso opinar. Tudo bem. Vitória. Então, sou eu. Sobre a personagem feminina do conto, cara, eu não sei, porque, assim, eu li e eu tava interessado no cara, só que quando chegou na mulher, eu não sei, parece que arrastou demais, eu acho que o conto é muito comprido. Eu meio que perdi o interesse nela, é isso. Talvez ele fique fazendo isso que você falou, de voltar no passado muitas vezes e acabe ficando um pouco grande, não sei. Então, o que eu achei interessante dele voltar é porque é um passado recente, né? Não é um passado, tipo, muito tempo, necessariamente infância. É mais, tipo assim, nos últimos meses, no último ano, né? Foram várias tentativas de gravidez que deram errado, pelo menos foi o que eu consegui entender, né? Mas, assim, ele também volta um pouco na infância dela, mas bem pouco. Volta na adolescência, vai fazer um caminho de volta. Volta lá para baixo, né? De quando ela ganhou uma medalha, coisa assim. Fez um primeiro concerto de piano aos 10 anos, né? Teve uma tese lá apresentada em público, acho doutorado, coisa assim. Ela é uma acadêmica, uma moça acadêmica, que teve carreira, teve tudo, mas tarde na vida descobriu diabetes, né? Foi engordando, e eu não sei se diabetes causa isso, mas ela, né, se tornou infértil, ela se tornou impossibilitada de engendrar filhinhos, criancinhas. E isso fez com que nada na vida dela parecesse, como pode dizer, que nada na vida dela parecesse fazer sentido, assim, tipo, não fazer sentido, mas ter mais peso que isso, né? Nada parecia ter mais peso que isso, né? E também as pessoas já não sabiam mais como consolar, porque depois da primeira gravidez espontânea, do primeiro aborto espontâneo, todo mundo fala que ia ali, todo mundo diz a causa toda. No segundo, é triste pra cacete. No terceiro, né, no quarto, no quinto, já fica complicado. As pessoas, como fala aqui, né, eu gostei muito que ele fala assim, né, que ele fala assim, as pessoas botavam a mão no ombro, né, pegavam na mão dela, afagavam o cabelo dela, como sempre. É porque o que tinha que fazer, né, pô? Você vai falar o quê? O que você vai falar pra pessoa? Falar, pô, para de tentar fazer isso, você não consegue. Pô, é bem triste, né, embora talvez fosse a coisa certa a se falar, é meio complicado. É fácil dizer que os outros têm que falar isso. Difícil é falar, né? Paradoxalmente, né? É fácil falar, mas é difícil falar. Porque nesse caso é um ato de fala, né? Ou não. Mas enfim, vocês entenderam. Mas o que eu achei interessante mesmo, porque eu tava só contando aqui, né? Contando assim como é que vai a história, enfim. O que eu achei foi mais pro final, que eu achei muito, muito bom mesmo. Que é o seguinte, que o narrador vai contar pra gente que o cara ali, né? Ele não sabe como consolar ela, enfim, de mais um aborto espontâneo que aconteceu, né? Mais um filho que eles perderam. Ele vai pra cozinha. Ele vai pra cozinha e ele vai fritar bife, que é a única coisa que ele sabe fritar, e que ele frita mal. E ele tá com ele provavelmente, né, ela fala assim, o narrador diz que ela sabe que ele provavelmente estará com como é que chama? Um avental com ursinhos e os ursinhos cozinhando no avental, né? E que ele, deixa eu ler aqui, velho, que essa parte é muito boa. Aqui, ó. Cadê? Bruce, bife, não. Cadê? Sentado em cabeça redonda. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. É bem o finalzinho mesmo aqui, ó.
Enquanto isso, enquanto ela olhava ele, né? Ela tava olhando para ele, tava ali fritando o bife assim, com avental de ursinho ali, né? Deixando o bife. E ele meio que deixou o bife queimar. Ele deixou o bife passar do ponto porque ele tava meio que tendo uma ideia, algo assim, né? Então, enquanto ela olhava ele, né? Vai lá aqui. Enquanto ele tinha uma ideia e perdia o tempo exato de virar o bife, finalmente sentindo recuperar o que havia perdido naquela tarde inesquecível de verão, pois é disso que são feitos os homens, de ideias rápidas, pensamentos imediatos e aparentemente impossíveis, restaurando a luz que mostra o caminho, a essência ancestral que ele carregava em seu código genético e nunca saberia descrever, mas sabia sentir, a faísca que motivou a quebra de silêncio entre os dois. Vamos adotar. E essa mesma faísca resplandeceu nos olhos verdes dela quando ele o encarou, surpresa. Perdão, quando ela o encarou, surpresa. Mas surpresa com ela, surpresa com a possibilidade, com o futuro, com um caminho que acabava de se abrir na frente deles, lentamente esboçando um sorriso entre suas bochechas rosadas. Como ele, ela não se surpreendeu, porque dele, ela não esperava, não aceitava nada menos que isso. Eu achei legal esse final aqui, foi a parte que eu mais gostei, foi esse finalzinho aqui, porque a gente mostra uma personagem que é super capaz, né, assim, ele tá contando pra gente, né, através das memórias dela, o narrador, o onisciente, está contando pra gente que ela, pô, fez um concerto de piano, que ela teve uma medalha, eu acho, de corrida aos 7 anos de idade, ou 14, coisa assim, que ela já apresentou a tese dela para uma conferência para um monte de gente. É uma moça de carreira, uma moça com várias capacidades. É uma moça de vários talentos, várias capacidades, né, e muito bonita. Né, é uma moça muito bonita, enfim, a coisa toda. Então, é realmente uma personagem perfeita. Né, mostrou pra gente a personagem perfeita, só que ela não consegue engendrar crianças, não consegue engendrar filhos, né? E, assim, essa impotência é uma coisa que ela provavelmente não sabe lidar com isso, porque ela sempre conseguiu fazer tudo. Né? Não que tudo foi dado de mão beijada para ela, mas é que certas coisas foram dadas, por exemplo, a beleza dela, ela não escolheu ser bonita, ela só nasceu bonita, né? E os talentos dela que ela desenvolveu, né? Tocar piano, correr, os estudos acadêmicos, aquela coisa toda, né? Então, quando ela está diante de alguma coisa que ela não tem controle, que é a gestação dela, né, e isso está dando errado, é uma impotência gigantesca que uma pessoa sentiria, uma pessoa real sentiria, né? Ela está sentindo aqui normal. Só que aí você tem, isso é muito bom, cara, você tem alguém que não compreende ela, que, ao menos ao que parece, não é tão capaz quanto ela em tudo ali, não precisa ser um fracassado, não precisa ser o exato oposto, mas que é um tanto diferente por outro lado, né, ao que parece, que dá a entender, e ele, justamente por ser isso, justamente por não ser tão capaz assim, justamente por não ter tido a mesma experiência de vida que ela, ele tem uma ideia idiota, né? Uma ideia rápida, uma ideia de improviso, assim, de simplesmente resolver a parada, que é bora adotar. E ela para assim, tipo, porra, não é isso mesmo? Ela nunca pensou, tá ligado? Isso eu achei legal, tipo, porque faz sentido ela não pensar. Né? Você vive a vida toda colhendo os frutos daquilo que você planta, e agora você está plantando alguma coisa em que o fruto vem podre, você acha que não é impossível, porque tudo que dá certo na tua vida foi você que plantou, né? Então, se você planta e dá errado, o que tu faz? Tu não sabe. Tu não tem ideia do que fazer. E aí a sugestão do par romântico dela, né, do marido dela é, pô, vamos comprar fruta de outras pessoas. Vamos criar aqui no nosso pomar como nossa, né? E eu gostei bastante do conto por causa disso. Eu gostei mais disso. Eu achei também, como a Vitória disse, que o conto ficou longo. Eu não acho que precisava ser tão grande assim. Né? O limite de 2 a 5 páginas, ele não existe à toa. 2 a 5 é, por favor, 2 a 5. Se bem que eu tô falando isso, mas assim, o meu tem 8 páginas também, mas o meu tem 2.000 palavras. Se eu botar aqui o do Lisboa, cadê? Eu não tô conseguindo copiar aqui, mas o Lisboa, ele fez grandes parágrafos, né, ao longo de 8 páginas. Não tem 2.000 palavras aqui, tem muito mais. Aqui tem bem mais do que 2.000 palavras. O meu tem exatas 2.000. Exatas 2.000 palavras. Né? Um tantinho de diálogo aqui, então não é tão grande quanto não. Embora o meu já seja grandinho também. Mas enfim, eu gostei do conto do Lisboa. Só achei que ficou longo. Achei que, não sei, eu acho que ele queria muito que a gente soubesse mesmo, assim, que, nossa, eles estão tristes pra caralho, que o cara não sabe consolar. Mas eu acho que podia ser mais rápido, pô. Não acho que você passar tanto tempo assim, não. Entendeu?
tem muitos detalhes ali também que meio que atrapalham. Não sei se vocês acham a mesma coisa que eu, vou falar aqui rapidão, aí vocês dizem se vocês acham ou não. Tem muitos detalhes ali do cenário que, como é que eu vou dizer? Eles não têm uma função exata, né? Eles não têm uma função exata. E tudo bem, eles não terem uma função. Mas é que não só eles não têm uma função, como eles ficam interrompendo. Eles ficam interrompendo meio que a anamnese que os personagens, que o autor, não, perdão, que o narrador onisciente faz na mente dos personagens, né? Ele fica interrompendo, assim, sei lá, é como se tivesse fragmentado o discurso lírico. Eu não sei se precisava disso, não. Entendeu? Eu acho que, sei lá, você vai ter escritores como Flaubert, por exemplo, que fazem isso, mas eles não fazem, tipo, eles vão fazer um discurso lírico rapidinho, tipo assim, o personagem está ali chorando diante da tumba da moça, enfim, papapá, e ele fez, assim, muito rapidinho, e aí vem um baque, e quebra, entendeu? Mas quebra de uma vez, quebra pra sempre, tipo, não tem mais aquilo ali. Quando tiver de novo, vai ser outra coisa, outro personagem, outra parada, e pode ser que venha, pode ser que não, por vezes vem um baque de novo, mas acaba. Aqui parece que, tipo, é como se tivesse um discurso inteiro, não um discurso assim, do personagem falar, né, mas, tipo, tem toda uma parte textual que é só pra lírica do personagem, que é só pros sentimentos profundos de cada um deles, e um monte de interrupçõezinhas. Não uma interrupção só, direta, assim, pá, acabou. E é brutal, sabe? Que faz a gente pensar, tipo, pô, nesse mundo aqui, ou na situação deles, enfim, nessa vida aqui, nesse relacionamento, não sei, né, não há espaço para lírica, né? Lírica, ela vem, mas ela é cortada de uma vez e acabou. Né, os seus sentimentos, eles são flores que mal brotam, já são cortadas pela raiz, né? Que é como mostrar que esse mundo ele é prosaico, sério, que é um casamento, uma união, não sei, alguma coisa assim, ou mesmo uma mentalidade dos personagens que é crua mesmo, que é cruel, como a vida. Mas aqui não. Aqui essas interrupções, elas parecem que fazem o papel de serem chatas. Elas ficam, tipo, interrompendo. É como se fosse uma criança te cutucando, assim, oi, você quer chorar e tem a criança ali, mãe, olha o que eu desenhei. É um inferno, pô. Isso é chato. Mas não chegou a matar o conto. Eu só acho que podia cortar isso, pô. Acho que não precisava, não. Eu acho que se for pra interromper de uma vez, interrompe mesmo. Se for pra ser cruel, seja cruel mesmo. Seja chato, seja cruel. Pô, eu acho bem melhor. Queria saber o que vocês acham disso. Vocês concordam, discordam, enfim. A Vitória, no caso, porque o Iel não leu, né? Esse aqui do Lisboa. Eu acho que eu concordo que essas interrupções meio que atrapalharam. Quando eu tava lendo, foi assim, eu entendi o que estava acontecendo, entendi que a mulher queria ter filho, aí eu falei, filha, adota. Foi a primeira coisa que eu falei, sabe? Adota. Aí eu fiquei, mas será que essa menina vai adotar? E não vai, e o conto ia arrastando, ia e voltava pro presente, pro passado. E eu ficava, filha, adota, filha, adota. Quando chegou no final, ela falou, vamos adotar? Eu falei, desgraça, eu falei desde o começo. Estava falando desde o começo. Mas é que, assim, era para eu entender por que ela não estava pensando em adotar, porque tem todo o motivo. Só que quando eu chegava nesse motivo, eu não sei se é porque era muito longo ou se ficava fazendo aquilo de voltar, que nem o Panda falou, eu simplesmente não me importava muito com o psicológico dela, entendeu? Eu só ficava, filha, resolve teu problema. Eu tô vendo isso aqui cristalino, por que você não tá vendo? Entendeu? Foi isso. Será que deu para entender? Não sei. Sim, deu para entender. O que eu imagino que é a razão dela não pensar em adotar, não é nem que ela recusar, ela não chegar a pensar em adotar, é aquela coisa que eu falei. Ela sempre, tudo que ela colheu de bom na vida foi ela que plantou. Ela tá tentando plantar, não está dando certo, ela não consegue pensar em outra coisa. Faz sentido. Né? Ela não tem não é que ela tem uma razão para não adotar, é que ela tem o modus operandi, o padrão de pensamento, o padrão de comportamento, de pensamento dela não vai nessa direção. Não vai na direção de precisar de ajuda. Sim, eu entendi isso. Eu falei, não, realmente, ela tem esse complexo aí de tem que conseguir tudo do jeito tradicional. Não pode tentar pedir ajuda para alguém, sabe? Deu para entender o que eu quis dizer? Sim, eu não acho nem que ela tem... Eu entendi o que você falou, mas eu não acho nem que ela tem um complexo de que ela não pode. É que ela sequer cogita. Porque se ela falasse não pode, o final ia ser outro, né? Se ela falasse, não posso, ele ia falar, vamos adotar. Ela fala, não, eu tenho que fazer eu mesma.
Aí tem que fazer eu, nem que seja sozinha, com o dedo, tem que fazer a criança, né? Mas o que ela diz é tipo, bora, ok. Ela não fala ali, mas enfim, o que o narrador conta pra gente dá a entender que ela aceita ideia, que ela fica surpresa. Só que ela fica surpresa consigo mesma. Ela fala, caraca, eu não pensei nisso. Entendeu? E é isso, eu entendo por que ela não pensou. Só que o problema é que eu não ligo, entendeu? Quando eu tava lendo, eu falei, não importa que você não tem esse complexo, adota logo, entendeu? Pra mim, era tão cristalino, era isso. Mas o que faria você se importar com ela? Que agora eu fiquei curioso. Eu acho que talvez ter menos essa quebra que você falou, sabe? Tá. Talvez isso, né? Oi? Oi, pera, não Iel? ouvi. Iel? Opa! Não, então foi mal, então. Não, eu falei, talvez isso que você estava falando, talvez não tenha essa quebra que eu falei. Eu falei, talvez isso. Não, é isso, eu acho que é exatamente isso. Tirar um pouquinho, dar uma enxugada no conto, assim, se for para fazer essa quebra, faz de uma vez e não fica fazendo toda hora, que fica um pouco arrastado, assim, sabe? E aí teve uma hora que eu falo, adota, filha, adota logo. Tipo isso. Teve uma hora que eu me senti assim. Mas, em geral, eu gostei, eu achei bonitinha, assim, a história, a dinâmica deles. Achei até o cara muito fofo, inclusive eu quero um marido assim, só para deixar claro. É um marido assim... 1,89 de altura, 87 quilos. O tamanho do corpo não importa, importa o tamanho da conta bancária. Músculos notáveis, mesmo atrás de uma camisa de linho azul igual a mandarim. Um braço esquerdo que já havia levado um tiro nas linhas de protesto contra as forças de segurança do governo unificado na Praça Samaritana do centro da capital e que tinha a estranha habilidade de prever chuvas. Rosto quadrado. Pô, nada mais, nada menos do que um usuário de stand, né, pô? Isso aqui, ó. Rosto quadrado. Um cabelo liso marrom escuro, penteado para trás, com um bonito topete pequeno na frente, assentado com cera modeladora todas as manhãs. O mesmo corte há 10 anos. O bigode bem feito e olhos escuros, profundos, porém quebrados. Então, e aí, gente... a gente até esqueceu de falar disso, né? Do marido. O marido dela, que ele é um cara que... Ele era rebelde, ele era um rebeldezão, enfim, mas ele virou um conformista, ele se conformou. Né? Não, eu acho que é justamente, dá pra perceber que pela descrição ele é um cara meio bruto, assim, meio simples, assim, meio Metroid. Eu acho que é exatamente porque ele é bruto e ela é uma personagem tão complexa que ele consegue ver cristalino que ela tem que adotar, sabe? Que a resolução do problema dela é adotar. Eu acho que eles, não é o problema só dela. É eles. Eles, né? Porque se for, adota aí, filha. Vamos? Não, você vai adotar. Eu não quero criança, não. Imagina. Mas eu só quero deixar aqui claro que, assim, se tiver todas essas qualidades, mas não tiver conta bancária grande, não adianta nenhuma delas. Mas o que eu achei aqui, tipo assim, por exemplo, a questão dele, como é que chama? Dele ter sido um protestante, não protestante, só protestante, parece que ele foi cristão, né? Isso não. Dele ter sido um ativista, algo assim, né, na juventude, depois ele foi se conformando, enfim, né? Pô, é uma coisa interessante. Mas o que isso tem a ver com a questão da mulher dele perder? Eles não estão conseguindo engravidar, né? O que isso tem a ver com a grande parada que é, olha, não estamos conseguindo ter um bebê, sabe? Né? Tipo, se ele conectasse, se ele tivesse falado, tipo, algo como, né, que nos tempos de juventude, enfim, que ele era ativista e tal, ele fazia tudo da maneira mais bruta, né? Tipo, ele se deixava levar pelos instintos, né? E quando ele foi se conformando com a vida, foi vendo o preço do ímpeto, né? O preço da despreocupação e da rebelião desorganizada, ele foi indo mais com um método, né? Só que aí, digamos que na hora de eles terem filhos, a cada vez ele achou que a culpa era dele. E aí por vezes ele tentava fazer de um jeito bem animalesco mesmo, bem como que revivendo aquelas coisas da juventude dele, né? Achando que é só você deixar o instinto te guiar, que ele vai te mostrar o caminho e você vai chegar lá. E por vezes, usando o meio contrário, tentando usar remédio, fazendo num momento exato do mês, assim, ali, quando a mulher tá na ovulação, enfim, né? Então ele é como se ele estivesse tentando, das duas maneiras, da maneira da juventude, que ele deixou de lado,
que ele foi abandonando. E da maneira madura, né, a maneira nova, como ele aprendeu na maturidade, mostrar que as duas são impotentes. Eu achei que seria interessante, tá ligado? Tipo, tudo bem, ele ainda não entenderia a dor dela, mas ele também se sentiria impotente. Tipo, porra, eu não consigo fazer nenhum dos dois jeitos que eu conheço. Né? Seja brutalmente no método, né? Ser bem metódico, brutalmente metódico, ou ser brutalmente não metódico, brutalmente, assim, feroz mesmo. E dos dois jeitos não funciona. Só que o Lisboa não fez isso. Ele contou um pouco desse cara pra gente, e é legal, mas parece que se ele pegasse esse trecho todo e cortasse e mais algumas coisas, não ia fazer falta. Talvez fosse ficar melhor. Talvez a Vitória fosse olhar para isso e falasse: pô, que legal, que maneiro que no fim eles adotaram, né? Só que a Vitória olhou para isso aqui no final e falou: porra, finalmente. Não, mas, gente, não, eu gostei do conto. Eu também. Eu não gostei da mulher do conto, eu gostei do homem, entendeu? É isso. Eu gostei dos dois. Eu só acho que ficou mal cabida. É como se ele tivesse feito um romance inteiro. Show, essas duas coisas iam entrar. Ah, sim. Mas é um conto, é uma coisa só, pô. Um conto é uma coisa só. Se tentar botar 1 milhão de coisas num conto, fica impossível. Um conto é uma parada. Mas é isso, basicamente, só que eu tenho para falar. Não, eu também. Já foi. Quase meia hora já tá ótimo já. Eu queria o Lisboa aqui para ele poder se defender. Mas, infelizmente,